Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e nessa última rodada valorizamos 9 cartoletas, com o nosso patrimônio passando para 428. Essas 9 cartoletas a gente considera como um resultado mediano, nem bom nem ruim, um resultado que mantém uma regularidade que no médio prazo nos poderá fazer com que subamos algumas posições. Muito embora a reta final do campeonato está muito próxima, a rodada final, já estamos nessa reta final, e talvez seja a hora de arriscarmos um pouco mais. Na última eu fui muito conservador. O problema de arriscar é que se pode ser melhor, também pode ser pior. Pode dar tudo certo, mas também pode dar tudo errado. Vamos tentar equilibrar essas opções. E vocês, quantas cartoletas valorizaram na rodada? Me diz aí nos comentários, vamos interagindo. Aqui no Nacional, vamos ver como é que está por patrimônio. Estamos hoje na posição 46, com essas 428 cartoletas. Um resultado que me deixa muito satisfeito, mas estou querendo sempre mais. Senão fica sem graça, né? Nessa rodada, acredito que os jogos mais favoráveis são Grêmio contra o Coritiba, São Paulo contra o Atlético, eu nem cito, porque o São Paulo está numa decrescente, o Atlético Goianiense numa ascendente no campeonato. Atlético Mineiro contra Fortaleza, claro que o Atlético tem favoritismo. E Fluminense contra Goiás. Muito embora o futebol do Fluminense nunca me encantou tanto. Eu colocaria esses times como os maiores favoritos. Palmeiras e Botafogo não vale na rodada. Temos ainda Sport e Flamengo. O Flamengo vivendo uma certa crise e o Sport vindo de uma vitória convincente contra o Bahia. Mas ainda disputa a zona de rebaixamento. Contudo, sua zaga tem sido muito segura. É algo que devemos observar. Enfim, maiores favoritos, Fluminense contra o Goiás e principalmente Atlético contra Fortaleza. Dos nossos jogadores, aqueles que mais se destacaram foram Júnior Tavares, com praticamente 2 cartoletas, mas era uma barbada. Henrique, da mesma forma, com 1 cartoleta, mas era outra barbada. E os demais, a gente não teve assim nenhum destaque. Todos valorizaram, ninguém desvalorizou. Mas com um pouco de ousadia, poderíamos ter buscado jogadores que valorizaram bem mais. Um foi Brenner, eu fui bem conservador com ele, a fase não está boa, o futebol dele foi terrível, justamente substituído logo no início do segundo tempo, nem voltou. Futebol apático, um jogador que parece que está sentindo a fase, mas que em qualquer momento pode desencantar. Quem sabe até não é nessa rodada, mas temos que ficar muito com as barbas de molho no caso de Brenner. Decepção não teve nenhuma, foi todo mundo meeiro nessa rodada. Agora é hora de vender todo o time e partir para novas contratações. Como técnico, a gente só tem um muito desvalorizado, que é o Enderson Moreira, algo até raro. Ele negativou, a pontuação dele foi negativa, menos 0,18. Isso aí lhe dá um potencial. Agora, será que o jogo lhe é favorável contra o Atlético Mineiro? Negócio que qualquer coisa que ele faça, ele já valoriza. Mas com potencial maior de pontuar, a gente tem aqui o Fernando Diniz contra o Atlético Goianiense, muito embora a fase do São Paulo não é boa. Temos Renato Gaúcho contra o Coritiba. Coritiba pode se mandar para frente com esperança de sair do rebaixamento. E isso aí abriu a parte defensiva e sair alguns gols em favor do Grêmio. Acho, inclusive, que o Renato coloque o time principal. E em contraponto com o Enderson Moreira tem o Jorge Sampaoli. Ele precisa de mais, ele fez 3,5 na última. Tem potencial para fazer 7 ou 8? Claro que tem. São Paulo, o Atlético é aquele time que ataca, e aí sempre está fazendo gols. No meio de semana não tomou o gol do Santos, mas esteve perto. A defesa do Atlético, sistema defensivo, não é tão eficiente. Mas por conta da desvalorização, eu acho melhor ficarmos
com Anderson Moreira. Fazendo ali uns 4 pontos, já nos traz perto de uma cartoleta. Aqui na lateral, a gente tem Rodinei, que fez menos 3,6, é uma desvalorização muito alta. Mas temos também Moisés do Inter, e Rodinei não é jogador de grandes scouts. Às vezes positivo ali, 3 pontos, 2. Teve uma rodada que fez 10, ele bateu o escanteio, Yuri Alberto fez o gol. Yuri Alberto não, Praxedes fez o gol. Aí ele valorizou bastante. Mas não é o usual. Minha dúvida maior na lateral fica aqui entre as outras 3 indicações que nós temos. Moisés, Samuel Xavier e Vitor Ferraz. Eu confesso até que eu queria incluir Guilherme Arana nessas indicações, que por sinal seria a minha escolha, porque ele tem um potencial ofensivo muito grande. Mas como a gente combinou apenas 4, eu vou me restringir nesses 3 daqui. Um vai ser Moisés. Arthur costuma ceder muitas roubadas de bola. E o outro, por conta do sistema defensivo mais eficiente, vai ser Vitor Ferraz do Grêmio. Espero que Renato Gaúcho não faça muitas mudanças, como ele disse que ia fazer. Espero que ele não faça tantas mudanças em seu time. Mas qualquer alteração por prováveis e improváveis, a gente divulga aqui um time revisado no topo dos comentários, pelo menos meia hora antes de fechar o mercado. E também lá no Instagram. Vamos para a zaga. Aqui as opções são muito equilibradas. Uma é esse rapaz, que eu confesso não conheço bem, mas os scouts não são tão interessantes. Não sei também se ele tem sido titular, se ele tem entrado no decorrer dos jogos, mas a desvalorização é extrema, menos 3,8. Outros nomes que a gente pode considerar, um é de... Esse Nathan Ribeiro, acho que não. Não incluiria ele. Eu incluiria, sim, Pedro Henrique, que é um grande desarmador de bola, fez apenas 0,4 na última, e também Júnior Alonso e Leandro Castan. Seriam nossas 4 indicações. Mas vou fechar aqui com Alonso, porque se eu pretendo colocar ele no time principal, é porque acho que ele vai pontuar bastante, ou porque pelo menos tem potencial para uma pontuação alta. Então, Júnior Alonso é o nosso zagueiro. O outro a gente vai fechar aqui novamente com uma dúvida grande. Vamos no conservadorismo. Iago Mendonça. Eu, durante a semana, vou dar uma pesquisada melhor no nome dele. Beleza? No gol são 3 nomes que a gente deve indicar. E seria Everson, Vanderlei e Tadeu. Tadeu por conta do histórico, mas ele vem numa sequência terrível. Muitos jogos, parece o início do campeonato. Ele começou desse jeito, depois começou a mitar pra caramba. Parece que tem alguma influência na boa vontade ou má vontade da galera lá do Cartola, que vai marcando os scouts. Mas o nosso goleiro vai ser Everson, do Atlético, por ser o mais desvalorizado de todos. E confiar que o Atlético mantenha esse saldo de gol. Aí a valorização vem boa. Se você chegou até aqui, espero que esteja gostando, então aproveito. Peço a vocês que se inscrevam, que desse modo nos ajudará a levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas. Aqui na meiuca, quem nós temos, um é Nathan Silva, vem de menos 4,2. É desvalorização extrema ele. Se ele fizer qualquer coisa a mais do que fez, igual o que ele fez nessas outras todas, ele já valoriza um pouquinho. Se fizer esses negativos aqui, valoriza, mas é muito pouca coisa. Se fizer esse positivo de 6 pontos, vai valorizar bastante. Então, Nathan Silva é uma ótima opção. Outros nomes, Richard, menos 1, Galdesani, menos 1, enfrenta a sólida defesa do Grêmio. Richard joga fora de casa, fora do gramado sintético que o Atlético tanto tem se identificado. Pega o Ceará no Castelão. Mas todos 3 são boas indicações. Inclusive Richard vem pontuando bem. Eu falo fora do gramado, mas até fora de casa ele vinha com uma pontuação razoável. Os outros 3 nomes,
Um é Patrick, vem de menos 0,4 e pelo histórico dele, pelo confronto, que o Bragantino cede espaços defensivos, o Bragantino cede desarmes. Então, eu vou confirmar aqui o que é o Patrick. Outros dois nomes bons que nós temos, um é o de Nenê, que também vem de 0,4, parece que voltou a ser titular no Fluminense e sempre vai ter o pênalti a seu favor. Enfrenta o Goiás, que não tem jogado essas bolas todas, fez uma virada em cima do Santos, mas foi um ponto muito fora da curva. E finalmente Everton Ribeiro do Flamengo joga contra um sistema defensivo sólido. Dificilmente vai fazer pontuação alta, mas tem potencial para isso. Mas eu vou fechar o nosso time aqui com Nenê e por conta da grande desvalorização, mas mesmo tendo um pouquinho de dúvida, com esse Nathan Silva. Vamos para o ataque. Aqui nós temos o mais desvalorizado é Léo Chu. Léo Chu vem de menos 2,2. Esse rapaz tem tido uns scouts bem interessantes. Muito difícil negativar e costuma participar de gol e assistência. No campeonato já fez um gol e 5 assistências. Então Léo Chu é uma boa possibilidade. Temos ainda Thales Magno, que rendeu mal no último jogo, mas ele enfrenta um sistema defensivo que é o pior do campeonato, o sistema defensivo do Bahia. Tem dado uma dor de cabeça tremenda. E Thales Magno, de vez em quando, chega a mitar. É um nome para a gente pensar com bastante cuidado, bastante carinho. Temos aqui Bruno Henrique, velho mito do Cartola. Coisa mais difícil é negativar e, claro, tem um potencial de positivar muito alto. Outros dois nomes, um é o de Vargas, que eu inclusive já tinha praticamente decidido a ficar com ele. Mas nesse meio de semana ele não participou do jogo do Atlético contra o Santos. Entrou só no decorrer do jogo, já com mais de 20 minutos. Isso aí não torna ele uma opção muito boa. Acho que a gente deve acompanhar as notícias para ver se no sábado a gente opta ou não pelo Vargas. Outro nome vem nos quebrando algumas rodadas é o de Brenner, do São Paulo. Quem sabe o Atlético Goianiense não é um time que joga todo fechado. E esse estilo de jogo para Brenner é favorável. Aquele atacante que vem esperando bolas de contra-ataque, bolas de velocidade. Mas ele teve muito apagado no último jogo. Parece que sem confiança para a partida. Gabriel, eu não vou citar porque a gente já inteirou a cota de 6 indicações. Mas sempre é uma possibilidade. Mas não vem muito bem, não. Eu vou confirmar aqui Vargas. Vamos ficar mais de olho no noticiário, mas Vargas vai ser um atacante. O outro é Bruno Henrique, do Flamengo, e finalmente Léo Chu, do Ceará. Acredito que ele tem tudo para ter uma boa pontuação. Nosso capitão vai ser Vargas. Tomara que jogue de início. Tem se mostrado um atacante muito buliçoso. Não tem feito muito gol, mas ele na última rodada, sem gol, sem assistência, fez 9 pontos. Quando marcar um gol, aí imita a barbaridade. Quem sabe não é nessa, se ele jogar. Nosso time fecha com Everson, Moisés, Ferraz, Alonso, Iago Mendonça, Patrick, Nenê, Nathan Silva, Vargas, Bruno Henrique, Léo Chu e Enderson Moreira. Custou 89 cartoletas. Se gostou, deixa um like, isso aí nos motiva a continuar produzindo material. Boa rodada para todos e um forte abraço.